Todos com a paz do Senhor. Amém. Toma seu assento, põe-se cômodo. Pastor Nemuel é um grande amigo, já de muitos tempos. E eu também estava me lembrando de quando ele ainda estava lá em Fall River, num barracão lá escondido, para iniciar essa igreja. E me convidou e foi difícil para localizar, porque era uma fábrica velha que tinha que sair como um labirinto para encontrar esse lugar lá. Mas Deus abençoou, dirigiu a sua vida e hoje pode se ver uma igreja linda nessa manhã, louvando e exaltando o nome do Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês que já passaram ali na livraria e adquiriram algum material. Nós, através das suas vidas que adquirem esse material, ajudamos 5 famílias. A Gerizim não é uma livraria apenas, ela é um ministério missionário, que quando você adquire esse material, está nos dando força, condições para continuar ajudando estas famílias. Entre elas está o pastor Pedro, ali na cidade de Maringá, que depois de 2 anos esperando por uma cirurgia de uma hérnia, não podendo fazer através do SUS, teve que fazer ela particularmente, e nós estamos aí com as mãos estendidas, ajudando ele nesse momento, que teve que fazer essa cirurgia particular. Isso só para você saber que quando você compra algum livro, alguma Bíblia, não só está sendo você abençoado através dessa leitura, mas também está abençoando outros, para a glória do nome do Senhor. Amém? E aqueles que não têm dinheiro, nós vendemos também fiado, porque sabemos que todos aqui são salvos. Abra sua Bíblia comigo, como eu só tenho 1 hora e costumo falar 2. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, o capítulo de número 8. São Lucas, capítulo 8. E vamos ler só a primeira parte do versículo 25, que é uma pergunta que Jesus fez. Todos encontraram? Disse assim a palavra: e disse-lhes: onde está a vossa fé? Vocês podem repetir comigo nessa manhã? E disse-lhes: onde está a vossa fé? Todos nós já sabemos que os discípulos, os alunos que estavam seguindo a Jesus, já havia recebido e aceitaram o convite: vinde após mim. Logo também aceitaram o convite de que Jesus os enviaria para serem pescadores de homens. Mas naquela época o método de ensino era muito diferente do de hoje, como nós conhecemos. Os rabinos, ele tinha os seus discípulos, que em algum caso eram chamados de talmudinho, que eram aqueles que estavam bem próximo do seu mestre, e não era num salão ou numa classe, eles viviam caminhando, e os discípulos iam atrás do seu mestre. E ele ensinava na beira da praia, ensinava debaixo de uma árvore, e é assim que funcionava naquele tempo. E Jesus não era diferente, ele também era considerado um mestre, um rabino, que tinha os seus discípulos que estavam seguindo a ele todo o tempo, ali aprendendo, não só ouvindo, mas também a prática, porque Jesus ensinava falando e também demonstrando com exemplo. Por isso João escreveu dizendo que nós devemos seguir o exemplo dele, porque exemplo ele nos deu, para que assim como ele fez,
façamos nós também. Agora, para dizer isso, que os discípulos não fazia muito tempo que estavam com Jesus. Havia pouco tempo que eles haviam aceitado o convite e estavam seguindo a Jesus, aprendendo todos os dias. E chega um momento em que eles precisam aprender uma outra lição. E Jesus disse que deu-lhes uma ordem, que eles deveriam entrar no barco e passar para o outro lado. E assim foi. Entraram no barco. Jesus estava supremamente cansado durante o dia, ensinando, caminhando, e como homem se cansou. E enquanto o barco está navegando, diz a Bíblia que ele adormeceu. E de repente começa uma grande tempestade naquele mar, que segundo os estudiosos, no original não era uma tempestade comum, como os discípulos que conheciam aquele mar estavam acostumados uma e outra vez a enfrentar. Essa era uma tempestade diferente, era algo muito forte, muito terrível, que eles, com toda a sua experiência, se assustaram e começaram a perceber que até ali haviam chegado as suas vidas. E como homens, não somente a deles, eles pensavam que Jesus também morreria com eles ali afogado. Em outras palavras, até ali chegou todo o ensino que haviam recebido sobre o reino. Eles começaram a temer que aquilo ali havia agora terminado e que morreriam. Então eles vão e desperta Jesus e mostra a situação e o temor que há em seu coração. E quando Jesus levanta e não lhes repreendeu, dizendo: aonde está a vossa experiência com a navegação? Ou aonde está a experiência de vocês no mar? Não, Jesus, o que ele disse foi o que nós já lemos: aonde está a vossa fé? Ou homens, aonde está a vossa fé? Ou seja, para situações como essa, não necessariamente o conhecimento humano vai ajudar, as experiências humanas não vai ajudar. Em situações que ocorrem na nossa vida, a todos que me ouvem, que com certeza um dia ouviu o chamado do Senhor e o obedeceu, e agora estamos caminhando com Ele, temos que entender que nesta vida vamos estar aprendendo todo o tempo. Quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, e nós logo interpretamos esse texto como aquele que está para nos proteger, aquele que está para nos dirigir. Isso sim é verdade, mas verdade ainda é que Ele está todos os dias conosco para nos ensinar, e nós precisamos ser sensíveis para aprender com Ele todo o tempo, todo dia. Ele está nos ensinando. Eu pensei que iam dizer amém. Assim sendo, não é diferente nas nossas vidas. Também chegam situações assim, que parece que ele está indiferente, que ele está dormindo. O salmista em um momento disse: aonde está Deus? Por que te escondes de mim? São nesses momentos assim que às vezes questionamos, mas Ele está assim presente e está vendo, e tudo o que quer que nós tenhamos neste momento não é outra coisa, é saber aonde está a nossa fé. Não faz muito, vocês sabem, no ano de 2021, no mês de janeiro, iniciando o mês de janeiro, de repente comecei a sentir algumas diferenças no meu corpo, um cansaço, um desânimo, e por esta causa fui levado para o hospital para fazer alguns exames, e a resposta da doutora foi: você está com um câncer
no conduto biliar. E era pandemia, ninguém podia me visitar no hospital, nenhum familiar podia estar comigo ali. Você tem um câncer no conduto biliar. Nós vamos fazer uma cirurgia exploratória para ver até onde podemos ir eliminando o câncer. E explicou todo o processo, que não seria nada fácil. Chegou o dia, foi feita a cirurgia exploratória. E quando eu já estou no quarto, chega a doutora com uma equipe de médicos e me disse: me sinto frustrada, porque não se pôde fazer nada. O câncer ele é irregular, não se pode tocar nele. E eu perguntei: doutora, e quanto tempo ainda tenho de vida? Ela disse: uns 12 meses. Eu disse: muito obrigado, eu lhe agradeço por seu esforço, mas nós estamos preparados para glorificar a Deus com a vida ou com a morte. Para isso estamos chamados. Mas é neste momento da vida, que em alguns casos é a saúde, outros em outras áreas, tantas, que chega o momento que você precisa realmente, e a pergunta é: aonde está a tua fé? Tudo que vai agora prevalecer para que saia dessa situação é se a fé está ou não está aí. E foi aí que, depois disso, ela falou: o segundo plano é radioterapia, quimioterapia. Fomos para a consulta com o químio, e ele me disse: o câncer já está num terceiro estágio. Nós vamos ser agressivos com ele, porque esse câncer é muito agressivo. São 8 sessões, não sei se você vai suportar pelo menos uma. Mas eu faria, se eu fosse você. Eu disse: sim, vamos fazer. Se já chegou o momento de ir ver o rosto do Todo-Poderoso, não tem problema, vamos fazer. E saímos dali para começar a quimioterapia com a doutora Iabaro, na cidade de Niberoport. Meu coração está tranquilo, em minha alma há paz, porque eu sei que as orações dos santos são respondidas por Ele. Todas as quarta-feiras, das 8 da manhã até as 3:30, 4 da tarde, recebendo químio. E começaram a me informar sobre as consequências da quimioterapia. Você vai perder muitos quilos, você vai perder todo o cabelo, você vai sentir muitas náuseas, você vai ter momentos difíceis. E eu ouvi aquilo tudo. Fui para casa depois da primeira quimioterapia, mas o coração está alegre. Comecei a evangelizar todas as enfermeiras, dando Bíblia para cada uma e para a doutora. E cada vez que eu ia, eles perguntavam: o que acontece contigo? Você não se decai, você não perde quilo, você continua a mesma coisa. Eu disse: são as orações dos santos. Chega um momento que o que vai perguntar, e se você tem, é a fé. Foi nesse momento tão difícil para os discípulos, aonde eles pensavam que havia chegado o fim, aonde eles iam perecer ali afogados. E a pergunta de Jesus foi: aonde está a vossa fé? É sobre isso que eu quero falar nesta noite, apenas introdução. Tenho 2 horas para falar. Só que eu vou falar uma hoje e outra não sei quando. Escute-me com muita atenção. Se você não levantar, não gritar, não chorar, eu não estou muito preocupado com isso. Eu quero que você entenda o que o Espírito quer nos dizer nesta manhã. Os momentos difíceis chegarão para todos, independente do título, independente do poder aquisitivo, chegarão. Foi Ele quem disse: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo.
Por isso cantaram hoje aqui, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Isso é muito bonito, a poesia. Mas o assunto é quando estamos lá, passando pelo fogo ou pela água, aonde está a nossa fé? Quando você lê Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, 32, eu vou mencionar os versículos apenas. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar, em outras traduções, para sacudir, como trigo. Você já leu esse texto alguma vez? Lucas. E Jesus disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meu amado, escute-me por favor. Jesus está dizendo a Pedro: Satanás pediu para cirandar ou para sacudir como trigo, porque ele tem um propósito, e o propósito dele é atingir a sua fé. Mas ele disse: eu não repreendi o inimigo e isso nunca vai acontecer. Não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: mas eu roguei por ti, para que quando isso acontecer, a tua fé esteja aí intacta. Porque o que vai te fazer sair vitorioso dessa situação será a tua fé, a tua confiança em Deus. Logo nós podemos perceber que ele tem então um alvo, e o alvo é a nossa fé. Por isso Judas, o irmão do Senhor, escrevendo na sua carta, no versículo 3, disse que ele estava escrevendo acerca da salvação, mas de repente ele para e muda o tema. Ele disse: mas escrevendo acerca da salvação, eu fui demonstrado a que fale sobre a fé, para que vocês defendam a fé que uma vez foi dada aos santos. Ele está dizendo já naqueles dias, e está vendo que a fé já está sendo bombardeada pelas falsas religiões. Inclusive 3/4 do Novo Testamento é combatendo as heresias, porque o inferno tem como objetivo atingir a nossa fé, que uma vez foi dada aos santos. Quando você ouviu a mensagem, o Espírito Santo trabalhou e você creu e você confiou que o sacrifício de Jesus é verdadeiro e através dele nós podemos ser libertos e salvos. Mas aí está o adversário, que em situações como essa busca atingir a nossa fé. Quantos estão aí? Aí você vai um pouco mais e encontra Jesus ainda em Lucas, no capítulo 18, me parece, aonde ele disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por isso nós encontramos no Novo Testamento Jesus caminhando e sempre buscando ver nas pessoas que estão lhe ouvindo, naqueles que estão seguindo, a fé. Em algum momento ele disse: aonde está a vossa fé? Homens de pouca fé. Ou ele disse que maravilhado ficou com a fé, diz: nem mesmo em Israel vi tanta fé. E quando você abre, eu vou pedir que me ajude para que você leia, em Mateus no capítulo 9, vamos ler o versículo 1 e 2, Mateus 9, 1 e 2. Disse: e entrando no barco, passou para a outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama.
Verso 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. O que é que Jesus viu? A fé deles. O que é que Jesus está buscando ver em nós? A fé. E por que Satanás busca destruir em nós a fé? Porque sem fé não há como agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E há um ser que é nosso inimigo, é inimigo do povo de Deus, que não quer que nós agrademos a Ele. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo já a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala das armaduras, que é onde nós devemos estar todos revestidos para resistir, para combater, para defender esta fé que uma vez foi nos dada para poder viver uma vida aqui de vitória. Mesmo em meio a circunstâncias e adversidades que parecem ser o fim, mas quando ele vê em nós que a fé aí está, então ele disse: assim é que deve ser. E nós nos levantamos mesmo em meio a estas circunstâncias, louvando, agradecendo, adorando ao que vive, ao que reina por todo sempre. É isso que a fé, essa confiança nos dá em meio a esses momentos, nos dá tranquilidade, nos dá paz, nos dá segurança de saber que estamos na mão daquele que é todo poderoso e que nada vai nos acontecer além daquilo que Ele permita que aconteça. Louvado seja o seu nome. Aí disse no versículo 2, que estávamos lendo: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Vamos ao versículo 28 desse mesmo capítulo, 27 e 28 me parece, que disse: e partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quantos estão aí? Tem compaixão de nós. Veja que lindo o segundo versículo. Versículo de número... E quando chegou a casa, eu já estou que dou uns pulos aqui, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes... Quantos creem que ele ainda fala? Aonde está a tua fé? Disse-lhes Jesus: credes vós que eu possa fazer isto? Aleluia! Credes vós que eu possa fazer isso? Porque tudo é possível ao que crer. E por isso há uma luta, há uma guerra no mundo espiritual para que duvidemos. Mas eu não posso duvidar daquilo que ele disse que é, porque não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que está escrito, escrito está, assim é. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito, e não a voz do maligno, que tem como objetivo levar-nos a duvidar das promessas daquele que é todo-poderoso. Credes vós que posso fazer isso? Qual foi a resposta? Ajudem-me. Que disseram eles? Sim, Senhor. Eram cegos. Sim, Senhor. O versículo na frente: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Simples assim. O evangelho não é complicado. É uma questão de crer. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra.
Por isso que muitas vezes nas nossas reuniões há uma batalha com a questão da distração, que não vem de outra parte senão do inferno, aonde as pessoas, quando deveriam estar atento à palavra, elas começam a se preocupar, e quando se dá conta elas estão pensando em outra coisa, menos nos que estão ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é fácil nos distrair. E nós não podemos nos distrair, precisamos estar atentos. Não por causa do pregador, porque é aquele que usa o pregador. Porque pode estar aqui uma criança, está aqui um jovem, e ele usa. A partir do momento que tem oportunidade, a pessoa vem entendendo que é ele quem faz todas as coisas, e está atento, dizendo: Senhor, fala comigo. Eu vim nesta manhã porque preciso ouvir a tua voz, que é doce, é maravilhosa, que nos faz ver mais na frente. Quantos estão aí? E está aí clamando: fala, Senhor, e com certeza Ele nos falará, porque tem interesse em falar, e quando Ele fala, a nossa fé se fortalece, e aquilo que parecia impossível torna-se pequeno, porque se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: passa-te para lá, e isso acontecerá. É uma questão de crer, tal como está escrito. Eu não sei quando é que eu vou partir da terra, Ele sabe, mas só Ele é quem vai dizer e vai permitir que isso ocorra. Não é enfermidade, não é o adversário, porque eu pertenço a Ele, fui comprado com o sangue dEle. Meu nome está escrito no livro da vida. Não sou aqui da terra, mas enquanto aqui estiver, tem que ouvir que Ele é o único e suficiente Salvador, e o único que tem poder para perdoar pecado e transformar a vida do mais vil pecador. Abra sua Bíblia comigo aí, ou se não, nos ajudem. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ler o versículo 8. Você dá um sinal aí para mim, tá bom? Quantos estão aí? Diga o que está do seu lado, não me distraia. Estou ouvindo a palavra. E estava sentado em Listra. Ai. Estava sentado em Listra certo varão, que ele era? Leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Esse é um problema? Diga sim. Verso na frente 9. Este ouviu falar Paulo. A quem ele estava ouvindo? E o que é que Paulo estava falando? O Evangelho. Não estava contando piada, não estava entretenendo o povo. Ele estava pregando a palavra. E esse homem está ouvindo a palavra. E ao ouvir a palavra, o seu coração, o que aconteceu? Se encheu de fé. E logo ele começou a entender que para ele também havia solução. Veja o que disse o texto. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para o quê? Para ser curado. Que tinha fé para ser curado. O próximo versículo. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aonde está a vossa fé? Oh, minha alma te louva. Aonde está? Disse o Senhor.
Se a fé está aí, não importa o que aconteça. Não importa. Porque o Senhor será exaltado nessa situação. Posso ir um pouco mais? Podíamos ler aqui dezenas de textos, aonde vamos nos mostrando como o Senhor está sempre buscando ver em nós a nossa fé, que fé aqui está falando da nossa confiança nele. E quando nós confiamos nele, entrega teu caminho ao Senhor. Pensei que iam me ajudar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele. Quantos creem nisso? É se jogar nas mãos dele. Não é ficar olhando as circunstâncias. Não é ficar ouvindo as notícias terríveis. Não é ficar olhando para o vento, nem para as ondas do mar. É momento de olhar para o autor e consumador da fé. Isso é o que diz Hebreus. Não é para estar olhando a crise e as notícias negativas que ouvimos todos os dias. Eu já quase não vejo mais televisão e não vejo mais notícia, porque só são mensagens negativas. Eu tenho uma mensagem melhor. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, minha alma te louva. E assim como o povo hebreu no Egito estava em uma terra, enquanto outros sofriam, eles estavam guardados. Havia praga, havia miséria em toda a nação, menos aonde estavam os filhos de Deus. Porque assim é, não importa que estamos neste mundo, se nossa fé está firme, nós sairemos cantando o hino da vitória, porque Ele é fiel para cumprir. Escute, tenho que terminar. Em dezembro, a doutora Iavaro já não era mais uma consulta. Ela ficava sentada ouvindo o que queríamos e o que tínhamos para dizer a ela, falando de Jesus e da eternidade. E disse: doutor Iavaro, penso que os ateus é o povo mais bruto da terra. Ela disse: por quê? Porque um ateu vai à eternidade crendo que lá não existe nada, e quando chegar existe. Perderam. Eu prefiro ir crendo, e se chegar lá não houver nada, não perdi. É melhor ir crendo no que ele disse. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas há. E eu vou voltar e vou levar vocês, para que aonde eu estiver, esteja em vós também. E ela disse a Priscila, que era minha intérprete: Priscila, você também crê assim? Ela disse: sim, também creio assim. E chegou um momento de dizer: parece que eu já estou começando a crer nesse Deus que vocês tanto falam. Porque não vejo vocês tristes. Eu não vejo vocês abatidos. Todas as quarta-feiras chega aqui, tem um sorriso e tem uma palavra de ânimo. O que precisava todos esses meus pacientes ouvir, eu disse: você pode falar para eles. Receba Jesus como seu Salvador, tenha uma experiência com Ele e comparta. Mas eu sei que a ética profissional não o permite. Mas enquanto eu aqui estiver, pus uma camiseta que dizia: o coração alegre é saúde. E louvando a Deus ali dentro, a enfermeira dizia assim: que hino que você gosta que eu cante? Eu disse: sendo gospel pode cantar qualquer um.
E ela cantava hinos durante o período. E o nome do Senhor foi exaltado. E eu disse: doutor Iavaro, creio que Deus permitiu esse câncer para que eu viesse conhecer você e toda essa equipe, para que vocês saibam que há uma eternidade e que ninguém pode ir para lá sem conhecer a Jesus. As adversidades não vêm para matar-nos. Elas permitem Deus para que a nossa fé seja posta em prova. O nome dele seja exaltado. E os que não vê, tenham a sua fé fortalecida. Ele é maravilhoso. Me entregou o microfone, agora eu não sei como parar. É assim que ele é. Cada dia que amanhece e que eu abro os meus olhos e que posso mover-me, eu disse: obrigado, Senhor, por mais um dia. Não é o dinheiro, não é nada que nos vai fazer feliz. A felicidade está em que você entenda que Ele está conosco todos os dias para ensinar-nos. Precisamos entender que quando nos levantamos, aí Ele está. Que quando saímos, Ele está. Para ter um diálogo e dizer: Senhor, o que queres que aprenda hoje? E Ele nos ensinará. Seguimos. A fé tem sido tão atacada que muitos já, uma grande parte, já não estão mais conosco, porque permitiram que a sua fé fosse afetada, porque não colocaram a fé onde deviam ter colocado. Por isso a Bíblia diz que devemos crer em Deus, ter fé em Deus, porque os homens são falhos, as pessoas, os amigos, a família às vezes falha, mas se nós estamos com os olhos postos nele, jamais abandonaremos. Se diz hoje, quem fala isso é o pastor Jim Cimbala, do Tabernáculo da Fé, do Tabernáculo de Brooklyn. 41% dos pastores estão abandonando o ministério. Não é porque pecaram, não, Senhor, é porque estão desgastados, a sua fé está desgastada. Mas nós precisamos entender, para isso precisamos alimentar todo o tempo o nosso espírito com a palavra, com oração, com adoração, porque foi isso que aconteceu com Abraão. Em Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, você vai observar que de repente Abraão tem uma promessa, e a Bíblia diz que ele creu, e ele creu na promessa que ele seria pai, mas de repente começa alguma coisa a suceder e ele ver as circunstâncias, mas o texto é muito claro quando nos diz que Abraão não foi debilitado na fé. Alguém queria debilitar a sua fé, mas a fé dele não foi debilitada. Como? Vendo as circunstâncias que eram reais. Ele já era avançado em idade, a sua esposa também. Humanamente falando, jamais havia possibilidade de que aquela promessa se cumprisse, mas ele não ficou olhando as circunstâncias. Diz o texto que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Eu sei que isso humanamente é impossível, mas eu continuo crendo, eu continuo glorificando, eu continuo exaltando, eu continuo adorando, porque sei que aquele que prometeu se cumprirá. Na vida de Abraão foram 25 anos de espera. Alguns não conseguem esperar uma semana. Eu sei que é difícil, mas se ele prometeu, não importa o tempo que passe, chegará o momento do cumprimento da promessa, porque ele é fiel. Eu preciso seguir crendo. Amém? E assim foram. Dezembro, terminou a quimioterapia, terminou a radioterapia,
Em alguns momentos tiveram que me aplicar injeção para aumentar as defesas, porque estavam muito baixas. Suas defesas estão muito baixas, hoje não vai poder ter químio, vamos ter que colocar uma injeção para que as defesas subam, para poder na próxima semana ter químio. Tranquila, doutora, faça tudo o que tem que fazer, eu estou nas mãos do Senhor. E Priscila ficava assim, tranquila, aqui está tudo bem. Começamos a fazer vídeos, e eu não sabia que através desses vídeos, como eu já ouvi de vários, Deus salvou pessoas. Os pais de Jackson, pastor Jackson, que está no Brasil, não é esse Jack aqui não, é outro, Jackson, me disse: pastor, eu mandei esse vídeo para os meus pais, e eles nunca decidiram. Quando viram o vídeo, eles disseram: esse Deus eu quero para mim também, porque esse homem desse jeito aí, moribundo, morrendo, e está feliz. E aceitou a Jesus. Outros que estavam passando por químio, e aí desanimados, achando, se animaram. E esse é o propósito nessa manhã. Os ventos sopram, as águas rugem, ele parece estar dormindo, indiferente, mas se a fé está, continuamos caminhando como se nada estivesse acontecendo, só dando glória e louvores ao seu nome. Fico maravilhado com a expressão do apóstolo Paulo, que todos conhecem esse texto, quando ele disse, preso, já nos seus últimos dias, combati, diga combati, o bom combate, acabei a carreira. O que mais disse? Mas a fé está aqui. Não foram os falsos irmãos. Ele teve falsos irmãos? Não foi a fome? Eu estou que dou uns pulos aqui. Não foi a perseguição? Não foi os açoites? Não foi. Como foi que ele conseguiu atravessar por toda essa situações? Ele disse: aqui está a fé, que me ajudou a combater, que me ajudou a esperar. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A fé ele não conseguiu roubar, não conseguiu atingir. Continuo crendo naquele que prometeu. Como está a sua fé? A pergunta: aonde está a tua fé? A Bíblia diz que alguns naufragaram na fé. A Bíblia diz que alguns foram afastados da fé, se apostataram. A Bíblia diz que alguns estão fracos na fé. Romanos capítulo 14. Mas hoje estou aqui e agradecido a Deus e ao pastor Nemoel pela oportunidade de todos vocês. Porque eu ouvi Valentim, não é muito fácil não, mas o propósito é: entenda que é necessário levantar-se, independente das circunstâncias, e responder a Ele: sim, Senhor, a fé ainda está aqui. Eu creio. Eu continuo confiando. Não como aqueles que diz que não pôde o Senhor operar milagres. E por que Ele não pôde operar milagres? Ajudem-me, os leitores da Bíblia. Por causa da sua incredulidade. Ele não pôde, porque Ele sempre espera que nós continuamos confiando nele. Em outras palavras, Ele está dizendo a esses discípulos: vocês mesmos poderiam ter repreendido isso, vocês mesmos podiam ter resolvido esse problema, mas aonde está
a vossa fé. Quando a nossa confiança está nele, então nós abrimos nossos lábios, não porque nós abrimos, mas porque estamos confiando que ele o fará e que o seu nome será exaltado. Há um pastor, não sei se eu contei da outra vez e termino aqui. Ainda tenho 11 minutos. Um pastor americano, que no início da seu ministério, como todos, cometemos às vezes algumas imprudências. Tinha uma família com uma filhinha de 6 anos com câncer, já finalizando os seus dias, porque a medicina já tinha desenganado. Ele foi para o hospital a visitar. Quando ele entra no quarto, está aí o pai, a mãe e a criança aí. E ele querendo criar um ambiente assim mais. Ele disse para a garota: o que é que você gostaria que o tio vai fazer por você? E a menina continuou em silêncio. E nesse silêncio ele refletiu sobre o que ele tinha dito. Como é que eu vou falar isso? Agora ela disse que quer dar uma volta lá fora no jardim, eu não posso. Se ela me pedir que quer comer um hambúrguer, eu não posso. E ficou aí preocupado com o que ele havia acabado de prometer à garota. Mas de repente a menina abriu os lábios e disse: papai está aqui, mamãe também está aqui, tenho aqui a minha boneca e tenho Jesus aqui no meu coração, eu não necessito de nada. Te aplauda-lo a ele. Não tenho nenhuma necessidade. Na semana seguinte, estava sendo feito o velório dela. Em meio a esta tormenta, ela tinha paz, porque o príncipe da paz está presente. As circunstâncias, os problemas não podem tirar-nos o foco, porque se a fé está, haverá paz. Como cantamos, não sei, o seu Jaques, pastor Jaques, esse hino que disse paz na tormenta, tu tem condições de cantar esse hino hoje? Paz na tormenta? Se é possível, coloquemos-nos de pé. Paz. Eu não sei cantar. Pode ser também, mas é um que disse que paz, SOS. Eu sei que tu sabes. Olha que lindo é. Que paz. E dizem que quem escreveu esse hino era um advogado que havia perdido um dos seus filhos no naufrágio. E quando ele se dirigia para lá, chegando neste lugar, em meio a esta tormenta, para encontrar com a sua esposa, escreveu essa letra. Se paz a mais doce Não há outra coisa. me deres gozar. Sim, Senhor. Se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. Jesus sempre sou Feliz. Diga-lhe. com Jesus. Sou feliz.
Aleluia, aleluia. E ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Cante essa verdade. Sou feliz com Jesus. Diga essa verdade, diga. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. A pergunta de Jesus aos cegos: credes que eu possa fazer isso? Quero convidar nesta manhã, ou nesta tarde, aqueles que estão enfermos, que creiam e venham ao altar. Queremos orar por ti. Se há entre nós pessoas que estão enfermas, ou aqueles que estão passando por um momento como os apóstolos, pensando que chegou o fim, pensando que já não tem mais nenhuma saída, Ele é fiel. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não somos como Peru, que morre na véspera. Só vamos no dia que Ele disse que vamos. Os médicos têm seu diagnóstico, mas por em cima desses médicos há o médico dos médicos, aquele que levou sobre a cruz toda a nossa enfermidade. Eles precisaram vir mais perto do altar, pastor? Venha mais perto. Tranquilo. Aos que ficaram aí atrás, que estão felizes, porque não há nenhuma tormenta, as águas estão tranquilas, o céu está de brigadeiro, estenda suas mãos para cá. São seus irmãos que necessita que você o ajude agora a dirigir essa oração àquele que tudo pode, aquele que ainda opera milagres e maravilhas, para a honra, para a glória, para o louvor do seu nome. Pai, aqui estão os teus filhos. Eles ouviram a tua palavra, eles creem em ti, eles sabem que todas as coisas são possíveis aos que crerem. Por isso eu me uno com o pastor Nemuel e com toda a congregação a rogar-te, Senhor, nesta manhã, que os visite, que os toque, que os ministre a saúde no seu corpo, no seu espírito, na sua alma. Que eles sejam, Senhor, restaurados, que a sua fé sejam fortalecidas e que o teu nome seja exaltado. Toma-os nesta manhã, Senhor, a cada um dos que aqui vieram, e ajuda-os em nome de Jesus. Amém.